seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre Copa e eleições. E como a gente precisa saber dos impactos e como o DP pode se preparar. Por quê? Com toda a automatização, a gente pode ter um sistema que pode e vai simplificar o seu dia a dia com a gestão das rotinas, né? E também ele ajuda você a reduzir os riscos. E é claro que para falar sobre isso, hoje, estou eu aqui, Marta Verona, formada em gestão de pessoas, pós-graduada em Direito, sou especialista em E-Social, em legislação trabalhista, tenho mais de 20 anos de experiência na área, estou aqui na Metadados já há 20 anos, hoje estou atuando na área de Customer Education, que é a educação do cliente, e também tenho uma coluna no Portal Contábeis, falo sobre carreira e sou professora em cursos de MBA, atualmente pela EB Treinamentos. Tenho um livro meu, de autoria, que é Justiça em Ruínas, eu sou coautora de 2 livros, que é Departamento Pessoal Atualidades. Então, eu sempre me intitulo aqui como uma eterna aprendiz, porque a todo momento nós precisamos aprender. E eu sempre digo que, na dúvida, a gente chama o jurídico, né, Carla? Muito boa tarde, Marta. Obrigada, Metadados, pela oportunidade, para todo mundo que está aí ouvindo, que eu sei que é muita gente de departamento pessoal, e que precisa atuar como estratégica. Mas quem é a Carla e a Marta, né? A Marta já se apresentou, eu sou a Carla, eu sou advogada trabalhista, auditora e professora na área de Direito do Trabalho. Mas antes de tudo isso, eu sou DP, Marta. 25 anos de departamento pessoal, então eu sou aquela advogada que veio do DP, que sabe a teoria e a prática. E aí eu estou aqui hoje para a gente compartilhar esse tema tão importante, e são algumas mudanças e preparo que o pessoal do DP precisa atuar para se tornar estratégico, sempre com a utilização de um sistema que nos auxilie. Perfeito, Carla. E, assim, a importância do advogado também que tem conhecimento atuando como DP, né? A gente acaba entendendo melhor as perguntas das pessoas que nos procuram e até a forma... Eu também já atuei no DP, hoje eu estou do outro lado, e é importante ter já estado naquele lugar, sentado naquela cadeira, entendendo a rotina. E eu digo que, assim, a linguagem também, né, tirando um pouquinho da juridiquês, né, de simplificar a linguagem, de aproximar a realidade com todos, né? Então, você que está aqui nos acompanhando, envie suas perguntas pelo chat, nós vamos responder ao longo do encontro. Também nós queremos conhecer você. Conte o seu nome, cidade, empresa onde você trabalha, porque assim a gente fica mais próximo, e a gente consegue entender de onde vocês estão falando. E para você que conhece, ou para você que nunca teve contato sobre metadados, nós somos um sistema especializado para o DP/RH. Nós temos 40 anos de mercado, este ano o Metadados esteve de aniversário, agora, se não me falha a memória, dia 30 de abril, 40 anos no mercado de DP/RH, uma experiência consolidada para entregar as melhores soluções. Nós temos atuação em todo o Brasil, com mais de 1,5 mil empresas atendidas, então é uma quantidade significativa. Nós temos um atendimento com 98% de satisfação, então contamos com suporte ágil, humanizado, reconhecido por quem usa, e essa nota traduz isso, né? Mais de 300 colaboradores qualificados. Sempre falo que o Metadados tem um time preparado para entregar os resultados que você tanto precisa. Nós temos aqui um time altamente qualificado, um time que faz a diferença no mercado. E quando a gente pensa, nós também temos certificação internacional de atendimento aqui do HDI, somos aqui 10 vezes, ficamos aqui entre as melhores fornecedores para o RH, que faz toda a diferença, mais de 15 vezes como fornecedores de confiança. Então, aqui você tem um pouquinho mais sobre metadados, sobre atuação e quem nós somos. Isso faz a diferença, porque quando nós conhecemos, e quando a gente quer resultados como esses, a gente leva menos de 10 minutos para descobrir como transformar a rotina. Então, você pode também aqui agendar um diagnóstico. Aqui tem o QR Code, você pode fazer isso, tem aqui a melhor forma de gerenciar liderança e pessoas, vocês têm aqui depoimentos. E é importante, então, ter este contato e agendar uma conversa com um consultor da Metadados. Mas nós estamos aqui para falar do quê, Carla, né? Copa do Mundo. É aquela euforia que toma conta da gente. E que muitas vezes, Carla, a gente esquece da organização, ou de consultar
até o jurídico, do que a gente pode e o que a gente não pode fazer sem ter a participação de um sindicato, ou com a participação do sindicato, ou a empresa pode fazer sem a participação de ninguém, Carla. Então, quando a gente pensa em Copa do Mundo, nós precisamos ter alguns cuidados, concorda? Com certeza, Marta. E assim, isso já é um ponto que eu acho importante que a Metadados trouxe, e a Biazon também, junto com vocês, porque nós estamos em maio, a Copa já está logo ali. Será que as empresas já começaram a se preparar, Marta, para banco de horas? Porque realmente não é obrigatório fazer a liberação, mas em algum momento vai ter aqueles jogos que eles vão querer que a empresa libere. E como que ela vai estar organizada para isso? Exatamente. E é onde que o DP e o RH mais erra, quando a gente pensa nisso, né? Vamos pensar aqui numa liberação informal, sem registro que gera passivo de horas extras. Então, Carla, quando a gente pensa, será que eu posso criar um banco por um determinado período? Até o que a CLT me diz, Carla, quando a gente pensa em compensação, seja ela mensal, ou semestral, ou anual? O que a empresa pode fazer de uma forma pode ser algo informal, ou o correto seria fazer um contrato, documentar, registrar isso? Marta, sempre a gente orienta a fazer tudo documentado. Apesar de no direito a gente ter algumas coisas que a gente pode fazer acordo verbal, o correto é que para a gente ter uma segurança jurídica, a gente tenha isso documentado. E como que a empresa pode utilizar essa compensação? Como a Marta falou, ela pode utilizar uma compensação mensal, isso já está previsto na CLT. Ela pode utilizar uma compensação com prazo um pouquinho maior, utilizando, por exemplo, um banco de horas individual. Sim, dá para fazer banco de horas individual. Isso a gente teve uma alteração lá na reforma trabalhista. Então, com a reforma trabalhista em 2017, a gente consegue fazer um banco de horas individual com uma compensação menor, que é um prazo de 6 meses. E também temos a compensação, que é um prazo maior, pode ser utilizado um banco de horas anual, prazo de 12 meses, com a manifestação do sindicato. Aí precisa ser coletivo. Tendo isso, Marta, o ideal sempre é uma organização para documentar, independente se for a compensação mensal, ou banco de horas individual, ou anual. Sempre ter o documento. Isso nos traz uma segurança jurídica. E segurança jurídica onde? Nos traz a segurança jurídica em uma reclamatória, em uma fiscalização do Ministério do Trabalho, em uma fiscalização do próprio sindicato. Quando eu tenho documentado e organizado, eu estou mais segura juridicamente, sabe, Marta? Perfeito, cara. E assim, isso também, o funcionário, quando percebe que a empresa documenta, ele já sabe que a empresa é organizada, cara. Eu já olho com esse olhar também, né? Quando a gente faz compensação feito boca a boca, ele já sabe, eles não documentaram, então eu já posso fazer uma reclamação aqui, posso entrar com processo, posso denunciar a empresa, né? E também eles sempre observam quando existe um tratamento desigual entre as áreas. A gente sempre tem que pensar em isonomia também. E quando a gente não define políticas internas, a gente vai ter aqui um problema. E por isso, como você muito bem colocou, a gente tem que usar ao nosso favor o que a legislação nos dá de segurança, né? E hoje, a reforma trabalhista nos trouxe essa possibilidade de ter ali o banco de horas individual, de ter uma compensação mensal, só que para isso a gente tem que conhecer a legislação, sabendo do que pode e do que não pode. E claro que a gente tem que organizar isso dentro do sistema. Então, o Flow, ele traz essa possibilidade de ter toda essa organização de banco de horas, seja ele mensal, semestral, anual, ou compensação, ou troca de dias de um dia para o outro. Mas, antes disso, eu tenho que conhecer, né, Carla, o que a legislação me oferece de possibilidades. Não é simplesmente, vou fazer a compensação e não vou estudar. Então, quando a gente olha para essa frase, sem regra clara, o que parece flexibilidade vira risco trabalhista. Concorda? Concordo, Marta. E também é preciso a previsibilidade. Por quê? Vou te dar um exemplo de uma consulta que eu tive essa semana. Quando a gente faz uma troca de feriado, por exemplo, a troca de feriado, eu vou trabalhar no dia do feriado e trocar por 1 ou 2 dias depois.
Mas no momento que eu faço aquele acordo, que aí precisa sim ser com o sindicato, porque troca de feriado precisa ser com o sindicato, eu já tenho que me antecipar como departamento pessoal e pensar, e se essa pessoa, nesse dia, trouxer atestado? Né? Ela deveria trabalhar e não veio, mas ela vai trazer atestado. Como que fica depois nos 2 dias de compensação? E se a pessoa faltar? Então, essa previsibilidade a gente precisa ter no momento que já faz o acordo. E por que eu estou tratando isso, Marta? Porque, além disso, eu preciso ter uma previsão com o meu sistema, que você falou agora. Eu tenho que fazer as alterações, a Metadados tem como é que fala, na jornada lá? As programações, eu vou ter lá as compensações, e eu vou ter que ter uma previsão. A pessoa estava de férias, a pessoa estava afastada de atestado. O que eu faço com esse funcionário? Qual é a regra? Tudo isso tem que estar no acordo. Isso, Marta, nesse sentido. E aí, o sistema ajuda também, porque eu preciso dizer essas regras que eu coloquei no acordo, eu preciso colocar dentro do meu sistema. Aquela pessoa que estava de férias, no momento que eu fiz essa troca, o que vai acontecer com ela? Se eu não ajusto isso dentro do meu sistema de folha, lá, de fato, quando ela deveria gozar desse direito, talvez eu tenha um erro na importação, né? E a flexibilidade. Assim, oi. E a flexibilidade é bem isso que você falou, de verificar a questão de ser individual, de ser coletivo, e sempre tomar o total cuidado de que eu não posso privilegiar algumas pessoas em detrimento de outras. Né? Então, assim, quando a gente pensa, a regra precisa estar clara. Então, eu tenho que pensar em todas as possibilidades de ausência, né, Carla, quando a gente pensa ali no contexto, porque quando eu vou parametrizar o sistema para que ele se comporte adequadamente, eu preciso da regra. E quando a gente tem a regra clara, o documento foi formalizado, existe ali um acordo entre as partes, eu não vou ter problema. Tudo que eu não formalizo, eu deixo sempre uma lacuna, né? Eu estou dando uma brecha para que alguém faça ali a sua reclamação sobre aquele assunto. Então, a gente tem que pensar como a gente transforma a flexibilidade em segurança. Então, exatamente isso que tu já vinha colocando, Carlos, gostaria que você reforçasse aqui, como a gente transforma tudo isso em segurança, pensando agora. Eu sei que os jogos da Copa do Mundo, eles vão acontecer num horário que eles não vão afetar a maioria das empresas, né? Porque pelo horário, né, algumas empresas não serão afetadas. Nós temos grandes empresas ou empresas que trabalham 24 horas por dia. E daí ela já tem que pensar aqui como é que vai conduzir, até porque dificilmente elas vão lidar com insatisfação, eles vão lidar com um absenteísmo, porque se a empresa não tem ali um acordo, um planejamento sobre isso, ela também vai ter um absenteísmo. Então, a gente pensa que um funcionário dificilmente vai deixar de assistir o jogo, e vai gerar aqui sim absenteísmo. E a gente tem que pensar, então, como a gente pode elaborar este contrato ou acordo. E agora eu estou tocando um ponto bem sensível, Marta, a insatisfação, né? Eu trabalho com empresas, então, olhando para... E vocês também. Olhando para a empresa, o primeiro ponto que vem é: ninguém é obrigado a liberar. Ninguém. Não. Hoje me fizeram essa pergunta, mas é obrigatório nós liberar aqui da empresa para eles assistirem os jogos? A resposta é não. Não é obrigatório. O Brasil pode ir para a final, tenho certeza que não vai acontecer. Mas se acontecer, ele pode ir para a final. A empresa não é obrigada a liberar. O que nós temos que ter o cuidado, ok? Se a empresa estipular em alguns setores que vai liberar aquele determinado setor, ou daqui a pouco pode acontecer, Marta, de eles liberarem uma televisão para utilizar naquele setor, certo? Sim. Isso acontece também. É importante trabalhar a cultura, e vai entrar a cultura. Por que determinado setor pode e outro não pode? Porque a gente vai estar trabalhando com aquela sensibilidade que você falou agora, do desconforto de tratamento desigual. A segunda coisa, não vai liberar? Tá tudo bem, regra clara. Faltou, não veio por causa do jogo, é falta. Chegou atrasado, vai descontar. Agora, se a empresa tem a possibilidade, porque tá, e acontece, tá? Tô com pouca demanda.
Eu sei que aquele meu produto, justamente na época da Copa, vai ter uma baixa. Então, como vai ter uma baixa, eu vou ter pouca produtividade. O que eu já posso agora, em maio, pensar? Bom, se lá eu vou ter uma baixa produtividade e agora, em maio, eu estou tendo uma demanda maior para entrega de produto, eu posso trabalhar com um acordo aqui com o banco de horas para aumentar o meu banco de horas agora e diminuir ele lá na Copa. Então, o DP que está nos ouvindo, Marta, ele já consegue estruturar isso pensando, poxa, eu estou com uma alta demanda de produção agora. E lá em julho, é em julho que vai acontecer a Copa, né? Julho que vai acontecer a Copa, eu vou ter uma demanda baixa. Então, eu faço um banco de horas agora e lá na Copa eu consigo reduzir ele. Mas documenta, sabe, Marta? E assim, Carla, primeiro tem que fazer documento, segundo tem que pensar como o sistema vai se comportar, então, se tem que fazer alguma parametrização específica, já tem que se antecipar, né? Porque daí a gente já tem a regra clara, eu tenho segurança jurídica e tenho um sistema que me atende. E daí não vou precisar fazer um monte de acerto manual no ponto, porque eu posso fazer programação coletiva, por setor, por escala. Então, formalizar a política interna é o que faz toda a diferença. E quando a gente formaliza e a gente avisa o funcionário, tudo muda de figura, porque ele já sabe como ele vai ter que se comportar nesse período. E como muito bem a Carla colocou, se ele não comparecer ao serviço e a empresa não adotou nenhum regime de compensação, ele precisa ter a ciência que se ele faltar, ele pode ter também o seu desconto ali no repouso semanal remunerado. Então, tudo que fica claro, depois fica mais fácil de justificar e explicar. E por isso que os critérios aqui, os objetivos, quem pode sair, como e como compensar, isso tem que estar claríssimo. Registrar compensações via banco de horas ou acordo específico, a gente tem que pensar se isso, o período que isso vai ser compensado, se vai precisar passar pelo sindicato ou não, e a gente tem que garantir uma comunicação clara e acessível a todos os colaboradores. E a gente tem que pensar também que quando a gente faz algo, e a gente sabe o quão importante é para o brasileiro uma Copa do Mundo, e que isso vem realmente leva a satisfação dele e ele vai trabalhar mais feliz também. Então, tem que analisar tudo, tem que olhar a regra de negócio, a atividade econômica da empresa, como é que está a produtividade, se a empresa pode ou não pode parar, né? São vários fatores, Carla, que devem ser avaliados para fazer, então, essa compensação. E o DP possui ali esses dados e pode buscar dados com a área produtiva, com a direção e todas as pessoas envolvidas. Exato. Esse exemplo agora que você falou, eu tive um cliente que me ligou semana passada, que já está pensando lá em julho, em junho e julho, que vai ter uma baixa produtividade. E nós já falamos exatamente isso, né? Eles estavam pensando em fazer férias e nós comentamos. E se vocês têm agora demanda para banco de horas? Sim, está fazendo hora extra. Então, por que não faz banco de horas agora e compensa lá no período de junho, que é uma baixa produtividade, né? Então, essa é a mesma questão dos jogos, né, Marta? Se eu posso antecipar, pensando as demandas que eu tenho agora, ao invés de pagar hora extra, eu trocar para lá. Sei que não é fácil, mas o que a gente está trazendo aqui é para que o DP tenha essa noção de que ele precisa se antecipar. Perfeito, Carla. E quando a gente pensa também em compensação, a gente tem que ter a clareza do que a legislação permite, né? Que um banco de horas, ele é limitado a 10 horas de trabalho no dia. Logo, eu também tenho que ter esse controle interno para não extrapolar isso, né? Então, quando eu olho a jornada de trabalho do meu colaborador, eu já sei, bom, se ele está trabalhando 8 horas e 48, o máximo que ele pode ter ali é de compensação naquele dia, como crédito é 1 hora e 12. E muitas vezes a gente não se dá conta que eu não vou ter ali mais 2 horas, o meu limite é 10. Então, eu tenho que avaliar o que a legislação permite, como funciona o cálculo de uma jornada de trabalho, o período que eu vou poder, então, e ter essas compensações, e se eu tenho que ter essa formalização com o sindicato ou não. Tudo vai depender do quê? Do período da compensação, como vai acontecer, e a gente sabe que em algumas atividades, o mês de julho ele tem uma baixa demanda ali, a produção cai. Um dos setores que eu sei que acontece isso é no ramo calçadista, e daí é uma oportunidade de fazer compensações de fato, sem precisar ali conceder férias coletivas ou outras situações que poderiam levar, então, a esta folga.
Então, Carla, quando a gente pensa que eu posso ter um revezamento, eu posso ter uma sala de conveniência na empresa, né, um lugar onde eu posso assistir, eu posso ter um trabalho home office. Então, o que a gente tem que olhar é garantir aqui isonomia. O que vale para o escritório deve também ter a mesma compensação justa lá para a operação. É olhar a empresa como um todo, da mesma forma, e não privilegiando ninguém. Eu penso que aqui é um detalhe importantíssimo que a gente tem que se atentar. E a gente vai falar também, eu acredito que seja no próximo slide, dos feriados, né, Marta? Sim. E por que eu já comentei isso? Olha o aliado, né? Nós temos Copa e nós temos feriado. Juntando isso, eu consigo fazer uma troca por um longo período. Então, vamos pensar lá em julho. Eu já tenho feriados programados durante o ano. E aí, lembrando, gente, que feriado, para troca de feriado, eu preciso da manifestação do sindicato, eu já posso me antecipar com algumas trocas estratégicas de feriado, junto com o banco de horas, para o período da Copa. Então, esse é o intuito aqui, por isso a gente está juntando as duas informações, né, Marta? Realmente, esse ano a gente tem um número grande de feriados aí, né? E, Carla, uma coisa que tu colocou ali, que é importante, né? Por exemplo, uma compensação, até 6 meses eu não preciso ter a participação no sindicato, correto? Isso, né? Correto. Agora, quando eu penso em feriado, eu preciso ter. Então, eu tenho que avaliar o impacto. Imagina que eu sou o DP. E o DP, ele pode já avaliar e fazer uma programação anual de tudo que acontece, pensando já em feriados, e agora também introduzindo ali os jogos da Copa também. Mas a gente tem que lembrar o que eu posso em uma situação e o que eu não posso em outra situação. E por isso que eu acho que a figura do advogado sempre é muito importante, ou do jurídico, para orientação, até na elaboração dos documentos, para que a empresa não tenha ali nenhuma surpresa negativa quando for fiscalizada, ou no processo trabalhista também. Quando a gente pensa em feriados, um impacto que vai além da agenda, como você muito bem colocou, Carla, porque a gente olha aqui um cenário que vem pela frente se desenhando. Este ano nós temos muitos feriados, então tem feriados aqui que caem na segunda, tem um domingo, na sexta-feira, e é comum fazer a troca em algumas situações. Por exemplo, agora no mês de maio, aqui na cidade de Caxias, Farroupilha, em Flores da Cunha, nós temos o feriado do dia 26 de maio. Ele cai numa terça. E algumas empresas poderiam já aproveitar este momento, ou elas podem trocar também do dia 26 para o dia 25. Mas essa troca eu não posso simplesmente fazê-la boca a boca, correto? Não pode. E o feriado, ele tá lá no artigo 611-A da CLT, que é onde o sindicato, ele tem o poder, né, de determinação. Ou seja, se uma troca de feriado não tiver homologação do sindicato, gente, ela não é válida. E quando a gente fala isso, Marta, eu trago mais um ponto, e aí eu quero que tu me ajude, em relação àquela portaria que nós tivemos prorrogação novamente do comércio, da abertura do comércio no feriado, certo? A gente teve essa prorrogação, sim. Ocorre que já temos convenções coletivas que proíbe a abertura em feriado, ou tem outras convenções que condicionam a um acordo individual da empresa com o sindicato para a abertura no domingo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Olha a quantidade de feriados que a gente tem aqui. Pensa se a tua empresa é uma indústria que tem comércio ou ela é só comércio. Eu não posso esperar nos 45 do segundo tempo para pensar, será que eu posso abrir nesse feriado ou não? Daqui a pouco, o feriado é o momento que a gente mais vende. Se eu não tenho na liberação da minha convenção coletiva, eu já tenho que pensar numa estratégia e negociar com o sindicato para poder fazer um acordo para que eu consiga abrir naquele feriado. Ah, mas eu vou ter que talvez negociar com o sindicato para liberar 2 dias. O que vale mais a pena? Eu liberar meu funcionário depois 2 dias ou deixar de faturar no feriado, que é um período que mais vende? E é isso que o DP, quando ele reclama que ele não é estratégico, talvez esse tipo de coisa está faltando para ele. Pensar com antecedência, chegar para a mesa,
participar da mesa de decisões dizendo, olha só, nós temos 10 feriados, no mínimo, porque vai ficar maior, em função dos feriados estaduais e municipais. Então, eu vou ter 12 feriados anual. Além disso, eu tenho uma Copa. O que a gente pode negociar? A gente vai querer abrir todos os feriados? A gente precisa de autorização, não tem na nossa convenção coletiva. Ah, eu vou pensar isso só 2 dias antes do feriado? Não, vou pensar agora. Eu deveria ter pensado lá em janeiro, né, Marta? Exato, isso é estratégico. Porque eu fiquei, enquanto você falava, eu fiquei pensando sendo DP ou sendo advogado, ou eu lá no papel da auditora, Carla. Imagina que eu, por livre e espontânea vontade, fui lá e troquei o feriado dia 4 de junho. Sem a participação do sindicato, isso já é ilícito, concorda? E ali eu já teria o pagamento daquele dia em dobro, porque quando existe um trabalho num feriado, o pagamento é em dobro, ele tem uma natureza de rubrica específica, que é a 1012 para o E-Social. Então, eu já tenho ali até uma infração, quando a gente pensa uma multa administrativa, também se aplica nesse caso, Carla? Com certeza, Marta, com certeza. E sem contar que, pelo menos aqui na região, em Porto Alegre, as fiscalizações do próprio sindicato em shoppings, por exemplo, nos dias de feriado. E eles pedem o acordo entre o sindicato e a empresa, o comércio, para ter abertura daquele dia, sob pena de fechar, de chegar lá e fechar, além de levar uma compensação. Exato, e quando a gente tem a consciência do que pode, o que não pode, que dá para fazer o acordo, a empresa ela deixa de ter um problema. Porque essa alteração que tem na legislação do trabalho vai impactar no feriado. Isso, Carla, é para que a empresa se antecipe e para que ela para que ela possa abrir naquele dia, por exemplo, dia 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, que seja, que ela tenha ali, então, um acordo celebrado junto com o sindicato, homologado, e daí ela não vai ter nenhum problema. Então, essas alterações que impactam na legislação, elas não geram problema se o DP é estratégico e organizado. Concorda? Concordo. E, Marta, agora eu estava fazendo um link com o sistema, tá? Por quê? Muita gente, o nosso público aqui é DP. Pensa comigo aí, DP. Você já fez o registro de todos os feriados lá no teu sistema de folha? Que é o calendário anual. Que é o calendário. E por que isso? Porque ele vai impactar lá no cálculo do DSR, concorda, Marta? E nos reflexos. Então, a primeira coisa que tem que ter na agenda do ano, né, é atualizar os feriados do ano no sistema, porque senão ele não vai funcionar. Tem feriados que não são fixos. Por exemplo, o dia 4 de junho, ele não é fixo, ele varia todo ano. Exato. Então, apesar de a Marta falou com uma leveza, é o calendário. Porque é óbvio, gente. A Marta falou com essa leveza porque é óbvio. A gente tem um calendário, inclusive isso é disponibilizado em portaria, tem um calendário anual de feriados, correto? Sim. Acontece que tem feriados municipais e estaduais, ok? O que eu vou fazer com isso, além de todas essas estratégias que nós já falamos aqui de antecipar períodos, pegar autorização do sindicato? Eu preciso, na prática, lá do operacional do DP, ajustar meu sistema de folha. Porque se eu não ajustar todo esse calendário dentro do meu sistema de folha, eu vou ter cálculo de DCR errado, vou ter reflexo nos repousos errado. E eu ainda corro o risco de calcular férias sem ter o cuidado de a antecedência dos 2 dias que antecede o feriado. Porque, Marta, você sabe disso, eu não posso liberar funcionário para início de gozo de férias 2 dias antes de descanso, repouso, feriado. E se eu não tenho lá no meu sistema que tal dia é feriado, ele não vai me avisar. Ele não vai me avisar. Então, olha a importância de eu fazer um cadastro do calendário de feriados no meu sistema de folha. E na Metadados isso é tranquilo de fazer, né, Marta? Muito, porque você atualiza o calendário, depois até vou mostrar, e serve ali para o ano inteiro. Então, atualizar o calendário é garantir que tudo funciona corretamente dentro do sistema. Porque no momento que eu atualizo o calendário do ano inteiro, e novamente tem feriados que não são datas fixas, olhando para a tela aqui, o único que varia neste cenário, que é de junho em diante, é a Corpus Christi.
Mas a gente sabe que aqui nós temos outros que eles têm variação, tem os feriados que são municipais, que a gente não colocou aqui, estamos falando aqui de algo que é nacional, e daí tem os feriados municipais que a gente tem que incluir também no calendário, e aí quando a gente programa férias para o futuro, Carla, o sistema avisa. Então, para que o sistema se comporte de forma inteligente, o DP precisa ser estratégico também. Ele precisa alimentar, ele tem que colocar o quê? Aquelas rotinas que ele precisa ajustar lá no mês de dezembro de todo ano, o calendário do ano seguinte, porque ele já vai começar a programar férias, ele precisa ter isso certo. O DP, para ser estratégico, ele também precisa conhecer de legislação, e a gente sabe que o DP hoje, eles conhecem a legislação, eles têm um pouco de psicólogo, eles têm um pouco de agente financeiro também, porque o DP tem evoluído muito nos últimos tempos. Eu penso que ele está sendo cada vez mais valorizado, que ele não é mais aquele apertador de botão, porque ele teve que sair da zona de conforto, precisou aprender e evoluir. E é claro que o sistema valida, e ele também traz isso, desde que a gente faça a parte da gente. Eu sempre digo, não basta ter o melhor sistema, eu tenho que ter o conhecimento, Carla, do outro lado, senão o melhor sistema não funciona. Então, quando a gente olha para o feriado, parece que é simples, Carla, mas não é nada simples. É que nem eu falei, né? Tu disseste ali, tem o calendário, falou com uma leveza, parece óbvio, sim, mas o óbvio precisa de ser dito. E aí eu vou fazer a pergunta, Marta, e eu quero que a pessoa que está lá do outro lado reflita e seja honesta com ela mesma. Eu fiz a inclusão de todos os feriados aqui no meu sistema de folha? Porque se eu não fiz, eu estou com essa expectativa que eu posso errar no cálculo de férias, eu posso errar no cálculo do DSR, né? Então, assim, a pessoa tem que ser honesta consigo mesma e pensar que sim, é muita coisa para a gente entender no dia a dia, mas que a gente precisa ir atrás, Marcos, senão a gente não dá conta. Por isso, Carla, quando a gente pensa em calendário, parece que é uma coisa simples, mas ele com essa leveza, essa calma, mas ele traz um transtorno enorme, porque assim, o DSR não vai ser calculado corretamente, eu tenho repouso sobre hora extra, sobre comissões também não vai estar corretamente, o desconto do repouso quando alguém falta também não estará 100% correto, se eu não tenho essa configuração. Então, é fundamental que isso, para o cálculo, seja ajustado, senão vai estar tudo errado, as programações de férias e tudo mais. Então, a gente faz assim, quando a gente pensa em feriado, isso também aumenta o custo, com horas extras em operações contínuas, porque quando eu tenho um dia que eu trabalhei num feriado, eu tenho que fazer a remuneração ali em dobro, ele entra com percentual de 100%, é o dobro. E este feriado, então, ele tem que estar em rubrica separada, ele não é uma hora extra, ele é um feriado trabalhado, e que ele entra junto com o DSR trabalhado, remunerado em 100%. Aqui a gente tem um risco também no cálculo de DSR adicionais, como a Carla colocou muito bem, quando eu não atualizo o calendário dentro do sistema. Eu tenho que olhar os acordos coletivos, que eles podem alterar a forma de pagamento e compensação. Então, o que o acordo pode fazer? Ele pode ampliar, né? Aumentar esse percentual do dobro que eu falei, ele pode colocar um percentual maior, ou pode ter uma possibilidade de compensação. Ele também aqui afeta a produtividade e entrega, ele impacta diretamente nisso, e gera uma maior pressão sobre as escalas e gestão de jornadas. E aqui também a gente não pode deixar de lado que ele também afeta lá, quando a empresa sempre chama o funcionário ou convida ele a trabalhar em todos os feriados, isso futuramente afeta também a saúde do trabalhador. Então, a empresa, o DP e o RH precisam sentar e analisar isso junto, eu penso, de forma conjunta, chamando o jurídico também, e avaliar também se tem processos trabalhistas dentro daquela empresa, Carla, andando, tramitando ali, como é que estão ali as rescisões, as reclamações, e daí a empresa já sabe que ela tem um indicador e onde ela tem que agir. Então, a gente sempre que pensa em o que está afetando, se a gente tem números, Carla, consegue já se antecipar. E ali a gente está falando no quê? Departamento Pessoal Estratégico, concorda? Concordo. Tem duas falas tuas aqui que me chamou a atenção. A primeira, tá? Rescisões, e a segunda é antecipação. Não me deixa eu me perder nessas duas falas, tá?
uma de cada vez. A primeira, quando eu falo de antecipação, falando de Copa ainda, certo? Falando de Copa. Acontece na prática nas empresas. A gente quer liberar mais cedo, porque o jogo vai acontecer. Eu não sei, gente, o horário dos jogos, tá? Não sei. Mas vamos dizer que tem um jogo que vai ser às 5 horas da tarde. O que normalmente as empresas fazem? Vamos trabalhar um pouquinho a mais todos os dias da semana para que nesse dia a pessoa saia às 2 horas da tarde. O que eu tenho que ter cuidado? Existem empresas, Marta, que já tem uma escala de 9 horas durante o dia. Para não trabalhar na sexta. Então, o jogo vai ser na quinta. O jogo vai ser na quinta. Eu já trabalho de segunda a quinta, 9 horas, certo? E na sexta, eu diminuo a minha carga horária. Eu tenho que ter o cuidado de, na segunda, terça e quarta, eu não passar 10 horas. Perfeito. Quem vai fazer essa escala? Vai ser o DP. Então, o DP vai querer trocar direção, liderança. Eles só vão chegar para o DP e vão dizer assim, na quinta-feira a gente quer sair às 2 horas da tarde para poder olhar o jogo. O DP tem que fazer o cálculo e já pensar, ok, só que eu não posso ultrapassar as 10 horas de segunda a quarta. Então, a gente vai ter que mexer nesse horário, talvez na sexta. Porque na sexta eu tenho uma flexibilidade maior, porque eu só trabalho 5 horas. Então, já é uma antecipação. E a segunda coisa, Marta, é rescisão. Quando a gente falou lá em documentar, a gente tem que prever como DP o que vai acontecer com essa pessoa que eu estou fazendo a troca de feriado, que eu estou fazendo horas a mais para poder liberar ela no dia dos jogos. E se ela for demitida? Se for pedido de demissão, se for uma rescisão sem justa causa, se for uma demissão com justa causa, qual é o critério que nós vamos utilizar? A gente vai pagar hora extra? A gente vai descontar para quem não compensou? Então, isso tudo já tem que estar lá pensado e formulado no acordo. E, Carla, eu estava aqui pensando, imagina que eu fiz ali uma compensação futura e aconteceu a rescisão, e daí não tive o direito do gozo daquele feriado. Aí eu tenho que pagar na razão de um DSR, de um feriado, em dobro. Então, eu tenho que ter essa clareza de regra e eu tenho que ter o meu sistema parametrizado para ter este pagamento, para que aquele funcionário não seja lesado. Exato. Então, quando a gente olha para isso, parece simples. E como a gente consegue conduzir a gestão de pessoas, a gestão de pessoal, quando a gente pensa isso? É exatamente isso que tu estava falando, né? Antecipação de folgas com planejamento, uso estruturado do banco de horas, escalas ajustadas à demanda da operação, integração entre DP e lideranças operacionais. E muitas vezes, Carla, é necessário também fazer reuniões, deixar claro, chamar as pessoas, comunicar. Porque, assim, o óbvio precisa ser dito, como você disse. Muitas vezes a gente acha que entregou uma comunicação, mas nem sempre tudo que está escrito fica claro, porque a gente também tem um ruído de comunicação, a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo nível de entendimento que nós temos, o que parece ser muito simples para mim e claro, para o outro não está claro. E eu vejo muito na prática isso acontecendo, que é sempre em cima da hora, sabe, Marta? Não há um planejamento. Aí é aquela tortura, e agora pode fazer, não pode fazer, e como que vai ficar a escala. Então, eu não vejo essa necessidade se a gente já tem uma programação, a gente já sabe os feriados que vai acontecer, a gente já sabe os dias de jogos, a gente já sabe que vai ter eleição. Então, por que não planejar? Por que deixar para fazer tudo correndo e desesperado e fazer errado, com um risco passivo e jurídico enorme? E assim, Carla, além disso, eu tenho que entender como é que o meu sistema funciona. Por exemplo, como é que eu parametrizo dentro do metadados uma estrutura de banco de horas, uma folga. Então, se todo mundo deixar para fazer no mesmo período, a demanda aumenta, não vai ter ninguém para atender e gera o estresse também no atendimento e insatisfação. Quando a gente já tem a clareza disso, a gente consegue já configurar no sistema, por exemplo, se houver uma rescisão, como é que acontece o desconto ou o pagamento na rescisão. Por quê? Porque tem uma regra e ela já foi lançada dentro do sistema e o sistema já está pronto. Então, o que a gente falou aqui é a antecipação das folgas, estruturar um banco de horas, ter escalas ajustadas e integração entre DP e liderança. Isso é fundamental.
é a comunicação, porque quando a gente não comunica, tudo vira uma bagunça dentro da empresa. Então, o que o DP precisa validar em cada feriado, cara? O que nós precisamos ter cuidado quando nós pensamos em DP, como tu já foi DP também, eu também já fui DP. Primeiro, a gente precisa entender o que é um feriado, né? O que é um feriado de fato? O que é um ponto facultativo? Ela poderia explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem até o carnaval. Há muita confusão nisso, Marta. Há uma grande confusão entre feriado e ponto facultativo. Gente, ponto facultativo mesmo, a gente está falando de pessoas num outro regime público, tá? Mas vamos trazer para a nossa realidade, que é a linguagem que a gente utiliza. Vamos pegar o exemplo que a Marta deu, que é perfeito. Feriado de carnaval. É feriado mesmo, Marta? Não. Opa, depende. Por quê? Ponto facultativo que nós de empresa costumamos falar é quando não há uma obrigatoriedade de liberar. Mas eu libero por conveniência, ou eu faço uma troca, uma compensação. Exemplo, carnaval aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, carnaval não é feriado. É facultativo para a empresa liberar ou não. Então, a empresa vai avaliar se, de fato, estou com pouca demanda, vou liberar e vou pagar. Ou, quem quiser parar, vai trocar para um outro dia. É possível fazer isso. Mas a empresa não é obrigada a liberar e pagar esse dia. Agora, se nós estivermos falando do Rio de Janeiro, carnaval é feriado. Então, eu preciso olhar para o calendário tanto nacional quanto municipal. Feriado mesmo, vamos pegar aí 1º de maio. 1º de maio é feriado nacional. Então, não interessa se é no Rio Grande do Sul, se é na Bahia, se é no Ceará, é feriado. Está no decreto, está determinado nacionalmente que aquilo é feriado 1º de maio. Assim como eu posso ter o feriado municipal, cidade de Caxias, tal dia vai ser 26 de maio. Existe um ordenamento jurídico que diz que aquele dia vai ser feriado. Então, antes de eu colocar aquilo como fato, por exemplo, Corpus Christi, que vai acontecer em breve, Corpus Christi é um feriado municipal. Não são todos os municípios que fazem Corpus Christi. Só que está lá no calendário Corpus Christi. Aí o DP olha e acha que aquilo é feriado. Não, gente. Primeiro, tu tem que certificar na legislação municipal, no decreto municipal, se realmente é feriado Corpus Christi. Então, primeiro, tem os feriados nacionais, que nós tivemos, aquele que a Marta passou ali, já nos slides anteriores, que é nacional, e os feriados municipais, que eu preciso olhar para a realidade do meu município. O que é ponto facultativo? Ponto facultativo, a gente fala para servidor público, mas nós já aderimos isso no nosso linguajar de empresa e nós colocamos isso como eu posso liberar ou não, a empresa não é obrigada. Vamos colocar agora a Copa. A Copa é facultativo, seria um ponto facultativo. Eu libero se eu quiser. Só que se a empresa liberar, Marta, aí ela tem que pagar. Se ela não documentou uma compensação, uma troca de banco de horas, se ela não fez isso, ela simplesmente disse assim, ó, todos os dias do Jogo do Brasil, a gente vai liberar vocês a tarde inteira e não determinou nenhum tipo de compensação, ela não pode descontar aquele dia. Olha que interessante isso, Carla, né? O que a gente não documenta, a gente gera um problema e um passivo para a empresa. Exato. E eu estava olhando aqui, né? O trabalho em feriado, né? Exige pagamento em dobro ou compensação. É esse cuidado que a gente tem que ter. E assim, a gente precisa avaliar a compensação coletiva, porque ela pode ter lá uma regra específica. Como, por exemplo, a gente não se dá conta, mas o comércio, eles têm regras específicas de compensação para o trabalho que acontece no final do ano, que é Natal. Ele já tem as compensações que vão além do carnaval. Então, quando a gente pensa em comércio, Carla, ele já tem lá dentro do acordo, a convenção, as regras visando até umas futuras compensações. Eu já atendi grandes redes de lojas onde a gente fazia essa programação. E dentro dos sistemas, Carla, daí eu tenho que olhar um calendário que ele não é único. Olha só, ele é por município, porque eu posso ter aqui um feriado municipal. E daí eu tenho que olhar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, dia 20 de setembro, ele é um feriado estadual. Então,
o feriado vai acontecer aqui. Quando a gente vai para São Paulo, tem uma data específica. E quando a gente pensa em municipal, a gente vai para Porto Alegre, dia 2 de fevereiro é um feriado municipal. Caxias do Sul, dia 26 de maio, Farroupilha, 26 de maio, Flores da Cunha, 26 de maio, ele é um feriado municipal. E para isso eu tenho que ter dentro do sistema o calendário, então, por município. Então, não é se eu tenho 10 estabelecimentos, cada um no município, eu vou ter 10 calendários para ajustar. E só para, de repente, finalizar essa questão do feriado, Marta, mais um ponto importante que precisa de regra dentro do sistema. Então, é o alinhamento entre conhecimento de legislação e regras de sistema. Uma jornada diferenciada, exemplo a 12 por 36. A gente sabe que 12 por 36, quando de acordo com a CLT, se trabalha em feriado, não teria que pagar em dobro. Mas eu tenho clientes que em convenção coletiva já determina 12 por 36 a jornada. Se cair em feriado, o pagamento é em dobro. Então, primeira coisa, convenção coletiva, gente, é algo que todo DP precisa conhecer. Mas se eu trabalho em escritório de contabilidade, eu tenho 100. Vai estudar 100 convenção coletiva. Precisa conhecer a convenção coletiva. Segundo, ter essa percepção de que, às vezes, o que está na CLT não vai ser a mesma coisa que está na convenção. Acabei de dar o exemplo da jornada 12 por 36, que, de acordo com a CLT, não teria em dobro, mas, em convenção coletiva, eu tenho clientes que têm lá o dobro do trabalho em dias de feriado. E olhando para isso, Carla, eu tenho que olhar para o meu sistema, porque senão ele vai fazer todo o cálculo errado. Então, se eu não parametrizei isso corretamente dentro do meu sistema, eu também tenho um problema enorme. Então, a gente tem que olhar para a convenção coletiva, sim. A gente precisa traduzir essa regra para o sistema e a gente tem que, por exemplo, no exemplo 12 por 36, por padrão, neste caso, o sistema não calcularia hora extra. E se lá na minha convenção diz que sim, eu tenho que criar uma regra dentro do sistema para que ele interprete o feriado numa escala 12 por 36 como pagamento em dobro. E daí isso ele não vai fazer automático. Isso que eu tenho que dizer para o sistema que ele precisa, porque lá no acordo tem uma regra específica. Exato. Então, quando a gente pensa, a regra muda conforme a localidade e o sindicato. E validar é essencial, é a frase do que nós falamos até aqui, né? E eleições, risco trabalhista, e a gente tem aqui uma reputação também, né? Quando a gente olha para a empresa, a gente tem que pensar que existe aqui a reputação do que é permitido e o que é proibido. Você, como advogada, Carla, poderia nos colocar aqui a importância do permitido e proibido? Sim, eu vou fazer primeiro um apontamento. Eleições, tá, gente? Eleições, a gente já sabe que o funcionário ele tem direito ao dia em dobro do dia que ele trabalhou nas eleições. E, além disso, do treinamento que ele vai também. Então, se eu tenho lá o Lucas, que está aqui comigo hoje, foi convocado para a eleição, ele vai ter um treinamento antes. Então, já começa que ele vai ter o direito em dobro daquele dia que ele foi lá fazer o treinamento. Feito o treinamento, ganhou, foi lá um dia, vai ganhar 2. Ele vai trabalhar no domingo. Trabalhou no primeiro turno, ganhou 2. Trabalhou no segundo turno, ganhou mais 2 dias. Então, a gente já tem essa perspectiva das folgas dos dias que ele trabalhou ou participou de treinamento das eleições. Tirando essa parte que é estrutural, que eu preciso ajustar o meu sistema, incluir no meu sistema, no meu controle de jornada lá, eu também tenho outros cuidados de eleição que eu preciso, desde agora, né, Marta? Ter o cuidado para não ter um baita problema, como a gente diz aqui no Sul, que é políticas de assédio, tá? A gente precisa ter as condutas adequadas e não adequadas. Se você perguntar essa semana para as empresas, todas elas foram notificadas para criarem a política de assédio eleitoral. Nós estamos em ano eleitoral. Então, não basta eu dizer assim para o meu funcionário, não faça isso. Eu preciso documentar quais são as condutas adequadas e não adequadas. Dentro da nossa empresa, está proibido, por exemplo, de entrar com o boné que tem indicação de candidato. Não pode entrar com bottom, não pode entrar com material que tenha partido político. E o que eu vou estar evitando aqui?
eu vou estar evitando conflito. Não que não vai ter, Marta, vai ter. Sim, Vai ser um ano muito difícil. Mas eu preciso já me antecipar. E se a empresa não fizer isso agora, porque por enquanto lá no DET da empresa está vindo o quê? Uma notificação a título orientativo. Mas se eu tiver qualquer tipo de conflito, mesmo que seja antes da eleição, e há uma denúncia para o sindicato, uma denúncia no Ministério do Trabalho, uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo uma reclamatória pedindo dano moral por conta de discriminação em relação a fatos de partido político, discriminação porque votam no A e não votam no B, a gente vai ter problema. O Ministério do Trabalho vai notificar, vai pedir a política de assédio. Então, o que eu digo para o cliente? Antes de ser notificado, já cria a estrutura, cria a política eleitoral, cria a política contra o assédio, né? Não é eleitoral, é contra o assédio. Diga as condutas aceitáveis e não aceitáveis, principalmente essas, que dentro de um ambiente de trabalho é, sim, permitido uma discussão saudável, né, em relação a questões de política, mas que não é permitido brigas, discriminação, obrigatoriedade de a pessoa tem que votar no determinado candidato, porque senão vai ter uma determinada punição. Então, isso tem que ficar claro. E em relação a questões materiais, o que pode e o que não pode dentro da empresa. Porque depois o funcionário vai dizer, eu não fui avisado que eu não poderia ter vindo de camiseta e agora eu não posso ficar sem camiseta. Olha que interessante, o óbvio precisa ser dito, mais uma vez, tá? Então, ó, o DET já dá essa mensagem para os empregadores, o problema é quem não acessa o DET, ou quem nem fez o cadastro no DET, porque ainda nós temos essa realidade. Então, o DP precisa estar atento ao DET, ele precisa estar atento lá que existe esta mensagem e que ele precisa elaborar esta conduta para este período e que ele precisa comunicar o seu empregado. Senão, como que eu vou chamar a atenção de alguém se ele não sabe que não pode se portar desta forma? Exato. Então, é deixar claro o que pode e o que não pode, né? O que é permitido e o que é proibido. Isso faz toda a diferença e a gente acaba aqui evitando um monte de problemas, um monte de situações desnecessárias. Eu tenho uma pessoa que diz que é desnecessário isso, e essa é a palavra, né, Carla? Muitas vezes a gente pensa, nossa, que desnecessário isso, estou perdendo um tempo, um estresse com algo que poderia ser tão simples. E aí, quando a gente pensa quais riscos estão em jogo, quando a gente pensa em tudo isso que nós falamos até agora, né? A gente tem aqui conflito interno, isso pode gerar um assédio moral, isso pode gerar um processo trabalhista, isso pode gerar um valor a pagar, isso gera uma exposição da empresa a denúncias e ações trabalhistas, isso gera impacto no clima dentro da empresa, no engajamento. E aqui, isso gera até um dano à marca da empregadora, sabe, Carla? Então, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente é desorganizado, tudo fica bagunçado, não é verdade? Exato. E aí, Marcos, tem outro ponto, né? A gente, só para finalizar, a gente já sabe que vai ter eleição, a gente já sabe que está recebendo no DET lá a indicação de que é necessário fazer a política de assédio. Eu não preciso aguardar ser notificado pelo Ministério do Trabalho. Não. Concorda? Concordo plenamente. Isso é agir de forma proativa, concorda? É não esperar ser notificado. E o DP, que é estratégico, ele age dessa forma. Agora, quando a gente só apaga incêndio, daí a gente simplesmente está fazendo o quê? Até quando eu escrevi o livro, a segunda edição, Departamento Pessoal Atualidades, eu falei sobre isso. Que não basta saber a legislação, cara. A gente precisa olhar para a legislação e agir antecipadamente. Aí eu estou falando em DP estratégico. Até a nível de sistema, né? Porque quando eu avaliei tudo isso aqui, qual é o impacto que vai ter no sistema da metadados? O que eu preciso parametrizar? Ou em qualquer sistema que eu esteja utilizando. Como que eu vou fazer isso? E vocês ali com auditorias, vocês devem pegar bastante problemas no que diz respeito a escalas e feriados e condutas da empresa quanto ao procedimento desse tipo de situação, dessas situações que acontecem dentro da empresa também, com certeza. Exato.
Então, Marta, pode passar o próximo slide, por favor, Marta? Claro. Garantia de voto, né? Como operacionalizar. Então, acho que é bem aquilo que a Marta falou. A gente tem que, primeiro, respeitar todas essas questões para prevenir tanto condutas que vá nos trazer problemas de cunho trabalhista como fiscal, como também organizar essas outras questões operacionais, né, Marta? A questão do tempo dele votar, de liberar ou não, porque quando a gente fala assim, às vezes as pessoas pensam, como assim liberar para votar? Porque tem gente que trabalha em domingo, e a votação é no domingo, né? Então, a gente também não pode ficar controlando a entrada e a saída do colaborador, só vai voltar em tal turno para prejudicar, né? Então, a gente precisa antecipar esses cenários, né, Marta? Esse papel do RH de antecipar esses cenários para que a gente não prejudique a empresa. E é exatamente isso que a gente já falou, né? A gente tem que antecipar o cenário, garantir a conformidade, integrar a gestão da jornada, né? E sustentar decisões. Então, quando a gente pensa, aí sim a gente tem o papel da liderança no período eleitoral. Então, o líder, ele influencia o clima, sim. Quando a gente tem ali comentários informais, eles podem ser interpretados como pressão. A neutralidade precisa ser praticada e o DPRH deve orientar e alinhar as lideranças previamente. Isso tem que estar claro, Carla, dentro das organizações. E só para registrar, finalizar de repente esse assunto, mas como que isso pode dar problema? Como pode dar problema? Gente, existe uma coisa chamada celular hoje. Então, tudo que a gente faz dentro da empresa, não interessa o nosso nível de hierarquia, ele pode virar prova contra a gente. Então, vocês imaginam na eleição, cuidem o que vocês falam, sejam éticos, né? Acho que a palavra é ética, né, Marta? Perfeito. E quando a gente pensa em feriado e eleição, a gente tem que ter esse cuidado, né? Que todos exigem um planejamento antecipado, todos impactam jornada e folha de pagamento, todos exigem formalização para a segurança jurídica e todos testam a maturidade do DPRH. Forte isso. E daí, quando a gente pensa, né, como a gente pode gerir isso com mais segurança, a gente tem o Flow. Você pode colocar aqui, eu quero, se quer conhecer mais. A gente tem aqui perguntas no chat. Eu vou só mostrar aqui, bem breve, dentro do Flow, algumas telinhas bem rápido. E depois a gente vai para as perguntas. Dentro dos sistemas, a gente tem o quê? A gente tem cadastros que são fundamentais. E quando a gente pensa aqui, a gente tem um estabelecimento. Dentro do estabelecimento, já vou determinar aqui o calendário. Então, tudo isso já tem dentro do próprio sistema, onde eu vou determinar que tipo de calendário eu vou utilizar, como é que eu vou ter essa informação. E isso que me dá a segurança de saber como é que eu vou ter essa informação, qual o calendário que eu estou utilizando, como é que o sistema está interpretando aquela informação. Então, quando a gente vem aqui, o que eu quero mostrar é que a gente tem programações específicas que eu posso fazer de forma individual ou coletiva. Eu tenho programação especial, que eu já posso deixar previamente aqui dizendo que dia eu vou trocar pelo quê, avançado, em faixa de horas, em que dia, cara, olha que legal. Então, se eu tenho tudo isso formalizado, eu já vou passando para o sistema. Da mesma forma, eu posso determinar como é que vai funcionar a compensação, daí eu coloco aqui as regras, se é um dia trabalhado, um dia compensado, quem autorizou, se tem tolerância, se não tem tolerância. Eu posso também ter uma substituição de datas, que isso é muito válido para troca de feriados, né? A data substituída e a data substituta, o que vai acontecer, e daí a gente vai colocando as regras, quem vai fazer parte da compensação. Então, o que eu quero colocar aqui, vocês têm um aliado, que é o sistema, mas não só isso, a gente tem que conhecer legislação, a gente parametriza o sistema e a gente faz acontecer. Então, quando a gente pensa aqui em perguntas, o que está acontecendo, nós temos algumas perguntas, Carlos, eu vou fazer aqui. A Vitória aqui faz a pergunta, tá? Jogo às 19h30, nossa equipe trabalha até às 20. Então, o que você sugere, Carla, neste caso? Tá, então assim, pelo que eu entendi, o jogo começa às 19h30, a jornada dele normal termina às 20. Então ele vai ter que sair às 19h. Eles vão assistir isso na empresa. Eles vão assistir o jogo na empresa. Ah, tá. Não, se eles vão assistir na empresa, ela tem duas possibilidades aí que eu já posso entregar para ela, tá? Documentada. É preciso documentar isso. Se eles vão parar
Se é dentro, se eles vão assistir na empresa, não tem tempo de deslocamento, no máximo uns 10 minutos. Você concorda, Marta? Concordo. E outra coisa, tem que olhar se eles vão assistir só o primeiro tempo na empresa, né? Porque daí tem um segundo tempo também. E tem que olhar também, isso tem que estar documentado, essa regra, eu penso. Por quê? Exato. O que vai acontecer? Esses 30 minutos ali vai virar uma compensação? Essa compensação vai ser feita dentro de que período? De 30 dias? De 6 meses? De 2 meses? Tem que estar documentado isso, né, Carla? Ou ela pode fazer, dependendo do horário que ele tem ali na empresa, de intervalo, fazer o seguinte, das 19h30 até as 20, eles assistem o jogo, certo? Depois eles podem assistir o segundo tempo, e quando terminar o segundo tempo, eles compensam esses 30 minutos depois. Não acho uma boa ideia. A jornada, né? Uhum. Não acho uma boa ideia, porque depois de um jogo eles voltar a trabalhar não ia ser interessante. Minha sugestão. Outra coisa, ó. Caso a empresa faça algum evento durante o jogo, as horas assistindo seriam compensadas ou pode estar no trabalho contando como hora trabalhada? Depende, Carla, concorda? Vai depender do acordo que a empresa fez. Porque a empresa pode dizer, olha, você vai assistir o jogo, conta como hora trabalhada e você não precisa compensar nada. Mas para mim, o que determina é o acordo. Isso é o que está na faculdade do empregador que a gente falou antes, né? Quando a gente estava falando de faculdade, Mesmo. Entra aqui. É a faculdade de decisão do empregador. Se ele disser assim, ó, se a metadata disser, não, a gente vai parar às 19h30 até às 20, a gente vai comer pipoca, olhar o filme, vocês vão olhar os jogos, vocês não vão perder nenhuma hora. Beleza. Tá tudo certo, vocês vão bater o ponto que hora? Às 20. Aí vocês vão bater o ponto às 20 e vão ganhar trabalhando. Por exemplo, eu já tive situações aqui na Metadados que foi na época 2018 foi Copa do Mundo, né? Ou não, deixa eu ver, foi na época do E-Social. A gente não conseguiu, a gente não conseguiu parar, tá? Por mais que eu quisesse. Mas o social foi 2018. Enviando eventos do E-Social, evento periódico, folha de pagamento, e aqui a gente tinha uma televisão, tinha pipoca, e quem podia assistia dentro da empresa. E daí, nesse caso, se eu parei ou se eu não parei, era hora trabalhada, mas tudo depende do que a empresa determina de regra para isso. E aqui tem mais uma pergunta, ó. Essa pergunta é se sobre eles ficarem na empresa gera hora extra mesmo sem estar trabalhando, mas sim assistindo o jogo. Vai depender do acordo, concorda, Carla? Concordo, mas assim, não, porque ele não vai estar ali à disposição da empresa, a não ser que a empresa estiver obrigando ele a olhar o jogo. Exatamente. É o seguinte, senão não gera hora extra. Todo mundo eu tenho 7 pessoas na equipe e eu quero que todas assistam o jogo junto, para dar sorte, para ver se o Brasil ganha. Então ninguém pode ir embora, nós vamos assistir esse jogo até as 21. Aí, hora extra. Aí, cara, a Carla não quer assistir o jogo, os outros 6 querem, mas eu sou obrigada a assistir para dar sorte pro Brasil. Então, o que vai acontecer? Eu vou ganhar com hora extra. Exatamente. Tá? Olha o cuidado que a gente tem que ter, Carla, ao elaborar esse acordo. Tudo no acordo. Ai, cara, mas que acordo é esse, gente? Não existe um acordo nesse sentido com o sindicato. É algo que vocês vão organizar dentro da empresa de vocês. É um documento dizendo, nos dias da Copa vai acontecer de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Estou comunicando vocês. Exatamente. Agora, quando eu dou ele a liberdade, olha, a empresa está disponibilizando um espaço, vai ter uma televisão, vai ter pipoca. Se você sentir vontade, você pode assistir. Se você quiser trabalhar, você pode continuar trabalhando, desde que seja dentro do horário. Daí eu estou deixando por livre escolha do empregado, não vou ter nenhum problema. Então, a gente tem que ter esse cuidado, penso, ao fazer este comunicado para os empregados. Exato. Lembrando que não é liberar. Exatamente. Então, quando a gente olha para tudo isso, parece simples, parece que não, né? Mas a gente tem que ter um monte de cuidado dentro da empresa. E a gente passou aqui mais de 1 hora, Carla, acho que foi muito interessante essa nossa conversa, porque às vezes a gente não para olhar o que feriado tem todo ano. Compensação acontece sempre, e este ano nós temos, além disso, eleições e Copa do Mundo para olhar com muito cuidado. Então, Carla, sempre é muito bom a gente voltar aqui exatamente para olhar para essas situações, para as compensações e tudo que a gente pratica dentro da empresa.
Isso mesmo, Marta. E o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. Uma mensagem final que tu queira deixar aqui para as pessoas que estiveram nos acompanhando até agora? Quero. Primeiro, parabéns a elas que estão aqui nos ouvindo, né? Uau. Segundo, toda vez que elas se dedicam, que elas estão aqui ouvindo, eu escutei isso de uma cliente ontem, e eu parabenizo ela, tenho, assim, acho ela uma pessoa muito inspiradora, sabe? O que acontece, gente? O DP, ele reclamou muito que ele é operacional. Mas eu e a Marta somos a prova viva aqui que a gente sai de um DP para uma situação estratégica. Exatamente. Como que a gente faz isso? Estudando e se antecipando. Ou seja, gente, vocês têm uma ferramenta maravilhosa que é a Metadados. Vocês têm a Metadados, além de ser um ótimo sistema, se vocês abrirem o blog da Metadados, se vocês abrirem o site, tem mais informação do que talvez a CLT. Então, vocês podem aprender muito. Se você quer ser um profissional realmente estratégico, saia da zona de conforto. E para começar, não precisa nada complexo. Abre o portal da Metadados, leia os artigos que a Flávia, que a Marta e que vários outros profissionais excelentes fazem, porque aquilo ali é embasamento jurídico. Não estaria no site da Metadados se não estivesse com embasamento jurídico. E posso falar do meu também, Marta? Claro, deve. Então, quer embasamento jurídico e com segurança, também acesse o nosso site, piazon.net, que ali você vai ter segurança jurídica do que está escrito. E não só da área trabalhista. A gente tem circulares semanais. Então, só de acessar o site da Metadados e acessar o site da Piazon, você já vai ter um embasamento jurídico para estudar, ser estratégico com segurança na sua carreira de departamento pessoal. E a gente realmente está saindo de um momento que era só operacional para um momento mais estratégico, tendo o quê? Um sistema mais estratégico, uma ferramenta mais inteligente, e para isso a gente tem também que conhecer a ferramenta que a gente utiliza. Então, convido vocês a acessarem todo o material da Metadados, como a Carla colocou, e realmente, parabéns para quem esteve conosco ou para quem vai assistir esse material em data posterior, porque quando a gente busca conhecimento, mesmo parecendo que a gente domina tudo, a gente percebe que aprendeu algo diferente, cara. Essa live de hoje eu tenho certeza absoluta. Só aquela dica do calendário de feriados vai ter alguém aí que vai escrever e vai pensar, poxa, eu não tinha colocado todo o calendário do ano aqui dentro da minha folha de pagamento da Metadados. Perfeito. Então, a gente já vou me despedindo, peço para a Carla também se despedir, agradeço a participação de cada um e de cada uma. Novamente, faça contato com o consultor aqui da Metadados, coloca ali, levanta a mão aí, eu quero conhecer mais, até para que a gente possa fazer uma demonstração do sistema, para que você conheça o que realmente tem de estratégico para você. E não só isso, conheça os nossos materiais que são riquíssimos. Isso aí. Era isso, só quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a Meta sempre nos traz e dizer que a gente fica, estou aqui à disposição, sempre que quiser chame e estou aqui para contribuir. Carla, em nome da Metadados, eu te agradeço imensamente. A tua participação sempre é muito rica. E tu vem sempre com aquele lado que é DP e jurídico ao mesmo tempo e que faz toda a diferença. Mais uma vez, muito obrigada. E até uma próxima. Obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima.